Álvaro Dias, que é pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. E eu quero, de antemão, agradecer a gentileza do seu comparecimento. Caríssimo senador Álvaro Dias. Thanos, muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer, né, a oportunidade de poder conversar com a população de Campinas, estado de São Paulo, de modo geral, né? É muito importante nessa fase de pré-campanha, quando os espaços são limitados. E é uma eleição tão importante que todos nós devemos prestar atenção, lançar o nosso olhar mais atento para as alternativas que são postas, né? Discutir os problemas do país e o seu futuro. Eu acho que é através de uma emissora de rádio como essa, né, que tem essa preocupação com o Brasil, com as pessoas. A Rádio Brasil tem essa preocupação, uma emissora católica, cristã, né, que tem essa visão social, a necessidade da solidariedade, da fraternidade. É muito importante conhecer bem o que pensam os que pretendem governar o país. E nós estamos hoje falando para 36 municípios, senador. Já é uma área de abrangência muito grande da Rádio Brasil, né? O senhor sabe que aqui nós chegamos lá para Vinhedo, Valinhos, vamos até Porto Feliz, né? Com o sinal da Rádio Brasil. Muito bem. Então, muito nos honra novamente. Eu quero frisar a sua presença no Direito Nosso de Cada Dia e na Rede Católica de Rádio. Luísa Boucher, para os ouvintes participarem, como é que eles poderão proceder? Eles podem ligar no telefone do ouvinte em 19-3231-7860 ou participar pelo WhatsApp em 19-99986-5434, pelo site da Rádio Brasil em www.brasilcampinas.com.br. Se não, hoje nós também estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Muito bem. Eu vou pedir, então, licença ao senador pré-candidato Álvaro Dias. Eu vou fazer a crônica do dia. Vamos lá, a nossa vinheta. Você ouve agora Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Olha, meus amigos, preto ou branco, certo ou errado, largo ou estreito, baixo ou alto, é fácil para a maioria das pessoas entender o significado dualista de certas relações que nos envolvem diariamente. A interpretação jurídica apresenta critérios mais complexos que a ambiguidade que os costumes nos dão. Para o leigo, o que não é certo é, portanto, errado. Dessa forma, há 50% de possibilidade de se cometer um erro, ou um equívoco, ou mesmo um acerto. No direito, existe complexidade nas relações a serem pesadas pelos magistrados para proferirem uma sentença, quer seja ela de condenação, quer de absolvição. Vejamos alguns critérios que devam ser levados em conta para a fundamentação de uma decisão. A lei, em primeiro lugar, na sua ausência, os costumes, a analogia, a psicologia da vontade, que identifique o dolo ou a culpa, o aspecto subjetivo ou objetivo que levou o agente a praticar o ato delituoso e assim por diante. A segunda turma do Supremo, aos olhos do leigo, do cidadão, desafiou a vontade do plenário e tem libertado condenados. Mas essa é uma visão estreita e que não leva em conta o direito processual e a hermenêutica. A decisão que livrou, de novo, o senhor José Dirceu pode não agradar o dualismo moral do povo, mas tem fundamento legal e também vai na contramão da decisão do plenário, que definiu a prisão em segundo grau antes do trânsito em julgado. Se certa ou errada a liberdade concedida para Dirceu, o que podemos afirmar é que os ministros do Supremo formam correntes de pensamento que não são harmônicas. O prende-solta
parece que vai continuar. Os presos estarão com seus mandados aí fundamentados, tanto quanto os que forem soltos, para surpresa, indignação ou desprezo da sociedade brasileira. Mas é bom lembrar que o pobre preso, o pobre, o miserável, vai continuar esquecido e fora das manchetes, relegado às masmorras que compõem o sistema prisional do país. E tenho dito palavra de honra. Rádio Brasil. Muito bem, vamos lá. Nem vou colocar o comercial, depois você me lembra, senão a gente perde lá um din-din, você sabe, né? Eu tenho que dispensar você, viu, Alexandre? Tá bom. Luísa Boucher, novamente o telefone para os ouvintes e os meios de comunicação. Os ouvintes podem participar pelo telefone do ouvinte em 19 3231 7860, pelo WhatsApp em 19 99986 5434, pelo site da Rádio Brasil em www.brasilcampinas.com.br e hoje nós estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook. Muito bem, senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos. Senador, o senhor está na política há muitos anos. Eu me lembro quando o senhor começou, né, vindo lá do Sul. O seu eleitorado maior ainda está no Sul ou o senhor, nessas décadas de luta na política, conseguiu ampliar esse eleitorado? Olha, nós cumprimos o nosso dever com muito empenho, com muita dedicação nos últimos anos. Tivemos um período triste da história política do Brasil. A Operação Lava Jato desvendou os mistérios de uma organização criminosa e desde o início desse período, há 15 anos, portanto, no Senado Federal, eu combati duramente a corrupção. O senhor está lá não, há 15, mais do né? que isso, não é, na atividade. Mas nessa retomada... Mas no Senado, 15 anos. São 15 anos nessa retomada, quando assumiu a presidência da República o ex-presidente Lula. Exatamente quando nós já estávamos lá. E desde os primeiros meses eu passei a fazer oposição. Fui à tribuna já no 5º ou 6º mês de gestão do ex-presidente, para dizer que o Brasil estava caminhando para um desastre, para uma tragédia. E passamos no dia a dia a apontar os erros, os desvios, a corrupção, todas as falcatruas, fizemos CPIs, instauramos inquéritos. Só em relação à Petrobras eu protocolei 19 representações que deram origem a inquéritos que acabaram nos levando à Operação Lava Jato, na verdade. Portanto, nesse período, nós cumprimos o nosso dever. Tentamos alertar a nação. Combatemos duramente a corrupção. Ficamos expostos, muitas vezes, a ataques daqueles que não queriam que os olhos da população fossem abertos, porque nós estávamos vivendo um tempo de banalização da corrupção, e esse foi o pior desserviço que se prestou ao país. A partir da Operação Lava Jato é que a população passou a ver o mal foi colocado à luz para ser visto, para ser combatido e para ser condenado. Então, nós cumprimos o nosso dever. Em resposta à sua pergunta, eu creio que é um legado. Não sei se esse legado será reconhecido agora eleitoralmente, mas, sem dúvida, nós cumprimos o nosso papel. Há alguns que aparecem agora, como valentes da hora, né? De última hora. Onde eles estavam quando o Brasil estava sendo roubado? Eles estavam lá à sombra do poder, se beneficiando das benesses, dos favores e inclusive das falcatruas. Mas agora se apresentam como candidato a presidente, um e outro, ignorando esse passado recente e tentando passar a ideia que sempre estiveram no combate, quando, na verdade, sempre estiveram dando suporte, sendo coadjuvantes. Todos eles, destes candidatos à presidência da República, nesta eleição, não há um que possa dizer o que eu estou dizendo aqui.
Não há um que possa dizer, eu combati a corrupção quando o Brasil estava sendo assaltado. Nenhum deles. De uma forma ou de outra, todos eles participaram, integraram, diretamente ou indiretamente, como artífices do processo ou como coadjuvantes desse processo. Então, eu coloco isso em resposta à sua indagação, porque, evidentemente, eu não posso avaliar qual será a reação do eleitor brasileiro ao fazer análise desse passado recente. Porque mais importante do que um candidato possa dizer agora é olhar o que ele fez antes. Qual foi o comportamento dele, não é? Onde ele estava? Qual protagonismo ele exerceu? Mas o eleitor, o senhor acha que o eleitor ele tem essa percepção? Porque eu imagino, por exemplo, hoje, pelo menos o que as pesquisas indicam, o pré-candidato Bolsonaro está à frente nas pesquisas que são apresentadas até o presente momento. Então, está lá. Bolsonaro, mas ele representa, de uma determinada forma, uma direita que já passou pelo poder num momento de opressão, num momento de golpe militar, num momento onde a democracia esteve comprometida. E agora o velho discurso vem para cá. Ele deverá estar conosco, nós já o convidamos para estar aqui também, como todos os outros candidatos. E, enfim, o que Bolsonaro vai trazer de novo, eu não sei. Agora eu pergunto ao senhor, o que o senhor traz para este novo momento da política? Porque no caso desse candidato está claro, evidente. E o senhor, o que o senhor traz de novo para a gente? Olha, primeiramente eu apresento essa credencial do que eu fiz, não é? Não só nesse período de combate à corrupção, mas quando eu governei o meu estado, Paraná. O povo brasileiro, ele é sábio. Na pesquisa, ele responde com sabedoria. Ele diz que vai exigir experiência administrativa e passado limpo. São os dois requisitos básicos indicados pela população para a escolha do candidato à presidência da República. Então, eu fui governador do Paraná. É preciso ver qual foi o meu desempenho. Como eu terminei o governo, né? Felizmente, graças à generosidade do povo do Paraná, eu terminei com 93% de aprovação. É uma aprovação recorde, inédita, segundo o Datafolha, com a manchete estampada na primeira página do jornal Folha de São Paulo, à época, como o governo melhor avaliado do país. É credencial. Agora, o que eu estou propondo? Eu estou propondo um rompimento com esse sistema. Eu estou propondo a refundação da República. Sim. E isso implica em mudança de mentalidade administrativa com relação ao que o governo hoje... Porque me parece que para governar o país você tem que montar ministérios, né? Então, temos aí tantos ministérios. O senhor vai romper no seu projeto com esse paradigma, não? A refundação da República é o rompimento com esse sistema já no primeiro momento, exatamente na composição do Ministério. Ao invés da indicação político-partidária, que desmoraliza o presidente, que puxa para baixo a qualidade de gestão, porque os indicados não são os melhores, não são os mais qualificados, são aqueles que se sujeitam a arrecadar recursos para projetos denominados de projetos de poder, abrindo portas para o enriquecimento ilícito, com uma corrupção que se esparramou, né, e que hoje é revelada pela Operação Lava Jato. Este é o mal do sistema. O sistema atual, ele produz incompetência e corrupção. Esvazia os cofres públicos de recursos que poderiam ser usados em saúde, em educação, em segurança pública. A substituição desse sistema é parte da refundação da República, que exigirá outras reformas. A reforma do Estado, aí você reduz o tamanho do Estado. Hoje temos tantos ministérios, teremos 14 ou 15. Mas a eliminação das estruturas subsidiárias, as estruturas paralelas, aquelas que são linkadas aos ministérios. Não basta extinguir o ministro e manter as estruturas, que as estruturas que são perdulárias, são gastadoras, né, que consomem
o dinheiro do esforço coletivo do povo brasileiro. Então, a redução do tamanho do Estado, a redução do tamanho do Congresso, um Congresso mais enxuto, mais econômico, um Congresso mais qualificado. O senhor vai continuar. Eu posso fritar o senhor, porque o senhor gosta de pastel de feira? Pastel de feira? Já comeu? Pastel é bom. No Paraná tem pastel de feira? Tem. O senhor come um pastelzinho de feira? Como? Tem um lá em Londrina, na rua Sergipe, que é tradicional. Quando eu era estudante, eu ia toda noite, a hora que saía da faculdade, ia lá comer o pastel lá. Oh, meu Deus do céu. Você tem aí, olha o óleo fritando. Olha lá, ó. Tá bom, obrigado. Só que agora o senhor é o pastel. Vamos dar uma fritada no pré-candidato Álvaro Dias. Eu quero saber o seguinte. Esse aqui é o país, por enquanto, dos partidos políticos. E parece que quem manda na legenda, quem escolhe quem pode e quem não pode, são os caciques dos partidos políticos. Inclusive nos ministérios. A gente vê lá, de quem é esse ministério? É do partido tal. Isso é uma vergonha. Mas é o que tem sido hoje. Eu quero botar esse ministro aqui. Põe essa ministra aí. Mas ela tem problema com a Justiça do Trabalho, mas esse partido é que vai escolher o ministro. Mas que é isso? Romper com os paradigmas, romper com esse sistema, me parece romper com esse tipo de política. Exatamente. O senhor vai ter condições... Porque o senhor não é inexperiente, o senhor conhece o seu Senado lá mais do que ninguém, o senhor conhece a Câmara Federal, o senhor é um político que vivenciou todo esse mecanismo que vem tomando conta da política nacional. Como é que vai se enfrentar isso aí? O senhor vai ter cacife para enfrentar isso? Olha, por conhecer esse monstro de perto, conhecer nas suas entranhas, eu tenho... mais dever ainda de combatê-lo. Do mundo da política, diminuindo o número de senadores, proponho 2 por estado apenas e não 3, reduzindo o número de deputados federais em 20%, deputados estaduais, vereadores, proporcionalmente, reduzindo o número de partidos representados, com uma cláusula que exija o partido, para ter representação e para ter acesso ao dinheiro do fundo partidário, acesso ao tempo do rádio e da TV, terá que obter pelo menos 5% dos votos nacionais, distribuídos em pelo menos 9 estados da federação. Com isso, nós vamos reduzir de 35 para 6 ou 7 partidos no Congresso. Mas o governo que nós imaginamos é um governo suprapartidário, acima das siglas, que convoque o país para um pacto nacional. Você tem razão. Sozinho eu não vou conseguir nada. Mas com o apoio da população, nós conseguiremos. Mas tudo. Pela lei, isso hoje é quase impossível, porque nós temos uma Constituição. Lei é possível. Nós temos uma Constituição. Pela lei é possível. Não é possível porque o presidente da República é o grande corruptor. Então você pode dizer, tem corrupção lá no Senado, tem corrupção na Câmara, tem corrupção no Congresso. É verdade, tem. Mas por que tem? Porque do outro lado da rua está o grande corruptor, que é o presidente da República. A lei nos permite rimar governabilidade com respeitabilidade. E eles rimam governabilidade com promiscuidade. Aí é que é necessário substituir a rima. A relação tem que ser outra. Se o presidente da República é sério, é honesto, tem coragem de promover mudanças e tem capacidade de se comunicar com a sociedade e convencer os brasileiros que essas mudanças são corretas e necessárias, terá sim o apoio do Congresso. O Congresso não rema contra a maré. Inclusive, em benefício da imagem do Congresso, é preciso dizer que o culpado maior é o presidente da República. Se nós tivermos um presidente que obtenha o apoio da população, vamos ter o apoio do Congresso. É nisso que eu acredito. Senador, eu não quero ser... Eu sei que o senhor gosta de ser desafiado nas perguntas, né? Sei. Parece que quanto mais judiam, mais o senhor ganha aí vulto. Mas eu quero insistir. O senhor não vai conseguir isso via medida provisória. O senhor não vai conseguir isso com o apoio dos próprios colegas. Porque se você diminuir a representação por Estado, por exemplo, né, você já vai arrumar uma encrenca política sem precedentes. Como é que o povo poderá auxiliar nesse processo? É que eu não consigo vislumbrar
Como é que isso pode acontecer? Eu posso dizer o seguinte, que a crise se aprofundou de tal ordem que se tornou perturbadora e os próprios parlamentares que hoje se submetem a esse esquema promíscuo estão entendendo que, se não mudarem, serão atropelados e serão substituídos na primeira oportunidade. Então eu tenho certeza, eu não acho não, eu tenho certeza, e por isso eu estou aqui. Se não tivesse essa certeza, não estaria aqui. Eu tenho certeza que o presidente da República, convocando a sociedade para a mudança, terá esse apoio fundamental. E com o apoio da sociedade, terá o apoio do Congresso. Nos primeiros 100 dias, escreva, anote, registre, grave. Nos primeiros 100 dias, se eu for presidente da República, colocarei sobre a mesa as reformas necessárias para mudar o Brasil. E elas serão aprovadas nos primeiros 100 dias do mandato. O governo não termina aí, mas as principais pilastras dessa construção serão colocadas nos primeiros 100 dias, quando o presidente ainda tem credibilidade, tem apoio popular, vem com o calor das urnas, com a legitimidade do voto. É a hora dele convencer o Congresso a acompanhar o desejo da nação. Porque o Brasil não tem solução sem isso. Se eu não acreditar nisso, eu desacredito do nosso futuro. Se nós não fizermos isso, o Brasil vai continuar patinando, o povo brasileiro vai continuar sofrendo. Então nós temos que fazer isso. Lembra da música do Raul Seixas? Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Nós vamos tentar para valer. Muito bem. Vou fazer um breve intervalo e você prepare aí, vai bem rapidinho nesse intervalo e a gente volta já já com Direito Nosso de Cada Dia, lembrando que a Rádio Brasil, ela é a credenciada à Rede Católica de Rádio. Breve intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando o Direito Nosso de Cada Dia. Olá, meus amigos do rádio. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Brasil, eu e a minha equipe apresentamos o Brasil Esporte Clube. Informação, comentários, tudo sobre os clubes de Campinas e muito mais. Brasil Esporte Clube, ao meio-dia, aqui na Brasil, a rádio da nossa gente. Oferecimento, Recanto da Costela, agora com mais uma casa em Campinas. Churrascaria e Pizzaria. Telefone 2513-4689. Brasil Campinas, ligado em você. É cidadania e informação. A rádio da nossa gente. PHS Samaritano Saúde tem cobertura total na região. Mais de 1.600 médicos comprometidos com a humanização. PHS Samaritano Saúde, até Dona Maria sabe o que é melhor. A maior infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. SamaritanoSaude.com.br 3232-4418. Vestibular de Inverno Unipag 2018. Desconto de 40% na matrícula. Use sua nota do Enem e ganhe desconto de até 80%. Se for transferência, 50% de desconto na matrícula ou isenção no